Vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. Essa noite vai ser muito especial, com muito conteúdo prático. Vou compartilhar algumas informações muito importantes com vocês. Pessoal, eu comecei a entender sobre o empreendedorismo desde cedo. Mas, claro, eu entendi desde cedo, mas não tinha a percepção que eu tenho dos últimos anos, né? E dizem que sempre nós podemos aprender mais sobre um assunto até masterizar aquele assunto. Então, desde os 12 anos de idade, eu já conheci o empreendedorismo. Eu ajudava a minha mãe, né, a pagar aluguel junto com os meus irmãos. Então, com 12 anos de idade, antes da escola ou depois da escola, eu vendia gelinho, entregava panfleto. Aí comecei a fazer meu curso de inglês. Mas o dinheirinho já entrava para pagar aluguel, para ajudar em casa. Esse negócio de dinheiro é bom, né, para ajudar as pessoas, para pagar as contas. E eu fui me desenvolvendo profissionalmente, fui trabalhar nas empresas, trabalhei em algumas empresas grandes, renomadas, mas sentia que eu não tinha a liberdade que eu queria, e mesmo que eu trabalhasse muito em uma empresa, dificilmente a remuneração atingia os meus objetivos, né? Então, assim como a maioria da população brasileira, eu passei muito tempo aí tendo que fazer conta para ir em algum restaurante, para viajar. Então, esse é um processo da vida do CLT, que é normal para milhões de brasileiros. E fazer esse processo de se tornar um empreendedor é um processo que depende de cada um. Algumas pessoas podem fazer esse processo em 30 dias, 40 dias, 60 dias, 3 meses, 6 meses. Vai da velocidade de cada um. A velocidade distorce o tempo. Se você se dedica muito para um projeto, aquele projeto se expande. Então, tudo vai depender, claro, da sua dedicação e do caminho que você vai trilhar e as ferramentas que você vai trilhar. Se você tem um mentor para te ajudar, para te direcionar, você vai importar de uma maneira saudável alguns caminhos. Você vai ter algumas ferramentas práticas que vão te ajudar nesse processo. Aí eu me formei e aí abri também uma escolinha de inglês. Só que eu comecei a verificar que o mercado físico, eu também empreendo no mercado físico, mas o mercado físico ele tem algumas barreiras, né? No sentido de você abrir uma empresa, de você alugar um galpão, alugar um prédio, alugar um andar. Então são custos que são custos altos para o empreendedorismo, né? Você alugar um galpão, alugar um andar. E o caminho do digital hoje, ele tem essa facilidade de você não precisar alugar um prédio comercial, um andar comercial, de aluguel de 3, 4 mil por mês. Aí a gente está falando inicialmente de uma barreira financeira de 50 mil, porque hoje, quando você vai abrir um negócio físico, como uma loja física, se você vai abrir aquela loja como empresa, você tem que estar preparado aí para um ano, né? Dizem que o break-even de muitas empresas é 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio. Então, para você abrir um negócio físico, você abrir uma loja, abrir uma padaria, abrir um açougue, você tem esse custo. No mercado digital, você já tem essa facilidade. E também tem outras estratégias que nós vamos apresentar durante a live. Você não vai precisar investir 20, 30, 15 mil reais para empreender. Você pode empreender de muitas maneiras práticas com custo menor. E aí, eu, quando abri essa escola de inglês, eu percebi isso. Eu tinha que trabalhar bastante para pagar os meus dois sócios. Quem que eram os meus dois sócios? O primeiro sócio meu era o dono do prédio. Eu trabalhava para pagar ele. O segundo sócio meu eram os meus funcionários. Então, todo o dinheiro que entrava primeiro, eu tinha que pagar para eles. E não tem nenhum problema pagar bem para funcionário. Não tem. Eles que às vezes ajudam a empresa a evoluir. Mas tem algumas barreiras que você não precisa passar nesse momento inicial. Devido a isso, eu comecei a acompanhar a história
de grandes empresários, tanto no Brasil quanto fora. Carlos Wizard Martins é um bilionário muito bem sucedido. Tive o prazer de ter contato com ele. Flávio Augusto também. Carlos Wizard até virou em algum momento sócio do Flávio Augusto em alguma das empresas, né? Hoje o Carlos Wizard ele é o mago das franquias. É um homem de família muito abençoado por Deus. Ele serve muito na igreja, serve muito ao próximo. Esse é um dos princípios que você vai aprender. Quanto mais você serve as pessoas, às vezes com a sua mensagem, às vezes com o pão que você faz, a carne que você corta, quanto mais pessoas você servir, mais você vai ser abençoado financeiramente e espiritualmente. E eu comecei a ver algo bem comum em todos esses empreendedores. A técnica de converter um lead em um aluno, em um cliente, e a escala. E tem mais algumas ferramentas funcionais, funcionais que ajudam muito essa escala. Então, o empreendedorismo hoje, ele é o grande astro do Brasil e do mundo. Quem se torna um empreendedor é o melhor método que tem. E é a melhor maneira que te ajuda a sair do CLT para o empreendedorismo. Ah, Mário, eu vou sair do meu emprego hoje para começar a empreender. Não, isso não é sensato. A não ser que você tenha muito dinheiro guardado para isso, isso não é sensato. O mais comum é você fazer uma transição de carreira, né? Criar um projeto. Nesse projeto você vai fazer talvez durante a noite, talvez final de semana. Quando ele começar a render o resultado que você espera, aí você vai fazendo essa transição. Claro que depende da velocidade de cada um e do momento de cada um, mas geralmente essa transição tem que ser uma transição saudável. E uma história que me tocou muito também foi o do Walt Disney. O Walt Disney, ele veio do exterior para os Estados Unidos. Ele veio de um país no exterior para os Estados Unidos. E no exterior, ele chegou nos Estados Unidos como estrangeiro, como imigrante, e o pai dele tinha uma empresa de entrega de jornal. E dessa maneira ele começou a empreender quando criança, o Walt Disney, entregando o jornal para o pai dele. E ele começou a ver que o empreendedorismo era uma ferramenta fundamental para ter mais liberdade, para ser seu próprio chefe. E aí ele começou com esse projeto, só que chegou um momento dele ir para a guerra. Atingiu os 18 anos, ele foi servir na guerra. A guerra, um momento triste, desafiador, mas ele foi servir. Ele serviu até no setor de ambulância, dos médicos, para auxiliar lá. Alguns dizem que aquela cruz vermelha foi ele que desenhou. Pelo que eu pesquisei, parece ser bem provável, mas não vou confirmar esse fato enquanto eu não tiver certeza extrema disso. Melhor deixar dessa forma, mas dizem que foi ele que fez essa cruz vermelha. E aí ele voltou da guerra, o Walt Disney, e não tinha sapato. Ele não tinha sapato, não tinha guardado dinheiro, não tinha sapato para fazer entrevista de emprego. Aí ele foi lá e viu que ele precisava mudar de vida, precisava trabalhar, fazer dinheiro. Foi lá e arrumou emprestado um sapato para poder trabalhar. Então, esse sapato pode ser simbólico na sua vida. Às vezes, hoje, o que você precisa é um cartão de crédito para começar a empreender. Às vezes, pegar um dinheiro emprestado do seu limite para começar a empreender. Não estou falando em gastar dinheiro à toa, nem gastar mais do que se deve. Isso é contra as leis do dinheiro, né? Mas foi o que o próprio Tony Robbins falou. Todo mundo sabe que tem que gastar menos e ganhar mais. Mas todo mundo faz isso? Não. Então, por isso que a mentalidade certa vai te ajudar a você fazer e manter o dinheiro. Dizem que se você der hoje R$ 1 milhão, uma pessoa simples que não tem hábitos saudáveis financeiros, tiver R$ 1 milhão na conta, em 6 meses a um ano e meio ela vai torrar e vai perder esse dinheiro. Por isso que a mentalidade é muito importante, tanto para você construir e manter o que você faz. E o Walt Disney, percebendo sobre o empreendedorismo, primeiro ele precisava sair daquele ponto inicial de arrumar um emprego e começar a ter recursos financeiros. Ele começou a fazer desenhos, arrumou um emprego numa gráfica, começou a fazer desenhos e teve um desenho dele que estourou, o Oswald. Foi um sucesso. Só que ele estava como CLT, ele estava como funcionário. Então ele não tinha direito àqueles royalties.
Então ele teve uma alegria e uma grande decepção, porque por direito, por contrato, todos os royalties era do patrão dele, porque ele tinha aceitado ser CLT. Ele ficou arrasado, mas ele não desistiu. Esse é o caminho do empreendedor. Às vezes você vai dar um passo para trás para dar um salto para frente. Então ele não desistiu, ele começou uma jornada de empreendedor sem ser CLT. Ele falou: mesmo que eu ganhe menos no começo, eu prefiro ser um empreendedor, ser o dono dos meus desenhos, porque são meus, eu vou ter direitos autorais. E o que, que aconteceu com isso? Ele criou o Mickey Mouse, o desenho mais famoso do planeta. Então, essa história de empreendedorismo do Walt Disney nos ajuda muito a evoluir, ver que não é nada fácil, mas quando nós temos o caminho certo, nós vamos evoluindo e melhorando. E por conta disso, eu quero apresentar para vocês uma empresária e empreendedora de muito sucesso, Andrea Hubner. Por gentileza, compartilhe conosco. Boa noite, pessoal. Que satisfação estar aqui nesse desafio aqui com a convite do Mário. Deixa eu colocar meu PIN aqui para eu poder aparecer. Tudo bom, Mário? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Então, vou contar um pouquinho da minha história, da minha jornada, para que vocês entendam que realmente é uma questão de mentalidade. Vou me apresentar primeiro, né? Sou casada, tenho dois filhos lindos, um de 20 anos, outro de 10. O meu de 20, inclusive, nem mora aqui no Brasil, já mora nos Estados Unidos, fazendo ciência da computação. E durante 20 e tantos anos da minha vida, eu fui engenheira, tá? Então, eu sou engenheira civil, gerente de projetos, formada em, né, certificada no PMI. E eu achava que estava no auge da minha carreira em 2015, quando eu fui colocada numa situação que me fez repensar a minha vida. Eu estava no projeto da usina hidrelétrica Belo Monte, tá? Então, ao longo de toda a minha jornada de engenharia, eu trabalhei nesses grandes projetos, usinas hidrelétricas, aeroportos, linhas de transmissão, até na transposição do São Francisco eu trabalhei. E essa época, eu estava achando que era o auge da minha carreira. Eu estava numa posição muito estratégica do contrato de gerenciamento da engenharia do proprietário. E o dono da obra, né, o diretor dono da obra, resolveu que todo mundo tinha que ir morar lá em Altamira, no Pará. E eu moro em Brasília, tá, gente? Só contextualizando melhor, de Brasília, eu fazia parte desse projeto, fazendo a gestão das equipes de fiscalização e certificação dos projetos. E o diretor que morava lá na obra, porque ele tinha que estar à frente de tudo, não gostava que as pessoas ficassem de fora trabalhando, porque a gente não tinha necessidade. Ainda não existia o tal do home office tão formal, né? Ainda não, nem sonhava pandemia, mas a gente conseguia gerenciar muita coisa de fora, sem estar fisicamente na obra. E aí aconteceu uma coisa que naquela época para mim foi um baque, né? A gente estava, eu e meu marido, a gente estava construindo uma casa, nosso filho mais novo estava com 1 aninho, e o diretor falou: tem que vir para cá, ou então não tem como continuar nesse projeto. E não tive como continuar no projeto, porque eu não iria me mudar lá para Altamira, né? Não fazia o menor sentido. Aquela ocasião foi assim uma ruptura na minha vida, porque eu era muito dedicada, eu fazia, sabe aquela pessoa que veste a camisa, é, vira à noite fazendo relatório, trabalha final de semana porque tem que entregar na segunda. Eu era desse jeito. E aí, de uma hora para outra, eu me vi numa situação que eu falo, nossa, eu estou numa situação que a empresa que eu trabalho, né, que eu presto serviço, ela decide aonde eu tenho que morar, eu não quero isso na minha vida. Então, assim, lógico que eu continuei trabalhando na engenharia, foi o que o Mário falou. Não dá para você resolver empreender da noite para o dia, porque, né, assim, sem ter uma coisa estruturada. Eu não tinha nada estruturado, então eu tinha que continuar na engenharia. Logo em seguida, eu me
Eu peguei uma outro projeto, numa outra empresa, eu fui trabalhar na Concremate Engenharia, mas eu já estava com uma outra mentalidade. E nessa ocasião eu resolvi começar a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal. O Mário falou bem aí, né? O Tony Robbins. Então eu fiz o curso do T. Harv Eker. Quem já ouviu falar do livro Segredos da Mente Milionária? Deixa eu pegar aqui. Famoso demais esse livro. Todo empreendedor, acho que Esse livro aqui, 90% do mundo gente, já assistiu. esse livro aqui, ele transforma a nossa mente, né? Como a gente enxerga a questão do dinheiro, porque eu acho que comigo acontecia isso, eu tinha muita crença limitante, né? E coisas erradas que a gente é ensinado lá atrás por uma questão de cultura, né? Dos nossos pais e tudo mais. E aí, por conta desse livro, eu fiz o curso esse curso aqui, ó, Millionaire Mind Intensive, tá? Foi aí que eu comecei a mudar a minha mentalidade, porque a minha mentalidade era de uma pessoa que nem o livro do Pai Rico e Pai Pobre fala, né? Do Robert Kiyosaki. Eu tinha aquela corrida dos ratos. Eu trabalhava, eu ganhava muito bem, mas eu só trabalhava para pagar as contas e continuar no mês seguinte e sendo definida a minha vida pela empresa que eu trabalhava. Então, o que fez a diferença era imaginar que eu podia sair daquela caixinha e buscar algo diferente. Então, eu fiz o Millionaire Mind Intensive. Depois, lá no Millionaire Mind Intensive, eu comprei todo o Quantum Leap. O Quantum Leap é uma sequência de vários cursos do programa do T. Harv Eker, tá? Isso aqui tudo é do T. Harv Eker, que faz esse livro. E aí, então, foram vários. Isso foi em 2019, 2018, né? Eu fiz esse Financial Freedom, tudo da experiência do sucesso. Fiz esse o Guerrilla Business Intensive, Você fiz fez até um curso com o Thiago Negro, né? Presencialmente. Assim, Não, estava na foi com, na verdade, foi o Tony Robbins, Mission to Millions e Train the Trainer. Então, assim, inclusive, quando eu estava fazendo esse Mission to Million, que é você encontrar uma missão para você ser próspero naquela missão. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu estava fazendo aquele curso. E aquilo fez toda a diferença para mim. Quando eu treinava para fazer palestra, inclusive, gente, hoje eu falando aqui nesse vídeo é uma coisa, é uma evolução, porque eu era aquela super tímida, sabe? Nunca falava em público, sempre fiquei mais ressabiada e a gente vai desenvolvendo. Então, é uma outra questão que a gente pode imaginar. Tem muita gente que fala assim: ah, não, eu não vou saber fazer isso, mas tudo é treinável, né? Claro que tem pessoas que nascem com o dom, mas tem muita coisa que a gente treina e vai se capacitando. Hoje eu diria que eu saí do número 0 para número 1 na minha questão de oratória, mas assim, e quero melhorar muito porque a gente está sempre buscando desenvolvimento, né? Mas o que o Mário estava falando é que eu fiz esse aqui em 2019. Eu fui lá para Dallas e fiz esse curso aqui uma imersão com o Tony Robbins. Foi nesse aqui. Como, Andréia, como Ah, o seu plano de fundo tá borrado, quando você mostra um livro, ele parece borrado. aqui, ó. Agora, Não, mas aqui, ó. Peraí. Na minha tela. Aqui, ó. agora ficou bom. Esse aqui é o Tony Robbins. Sim, mestre dos mestres do desenvolvimento. Todos os big players do mundo É. fizeram o curso dele. O engraçado é que eu estava comentando, né, Mário, que quando eu estava lá no evento, assim, de longe, assim, uns 3, 4 metros, eu vi só o Thiago Nicro lá, porque ele estava lá fazendo esse curso também, quando eu estava lá em Dallas, em 2019. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui que eu estava até resgatando quando eu falei para o Mário que eu ia comentar desses cursos que eu fiz. Eu falei, vou mostrar para todo mundo aqui. Olha só, deixa eu pegar aqui para vocês sentirem. Eu Peraí. amei essa foto, acho que o pessoal vai gostar. Não, eu vou primeiro mostrar para vocês a, como é que era a energia do evento, né? Olha lá, quer ver? Deixa eu pegar aqui, vou mostrar aqui.
Pra vocês sentirem lá. Eu tava lá no meio do filme. Lá eu. Esse Miguel, viram? Aí agora eu vou mostrar também essa foto aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, nesse. Cadê? Ah, aqui não pegou a foto aqui. Essa foto aqui, essa outra foto. Deixa eu botar aqui. Essa daqui. Essa aqui é lá, né? O painel que tinha lá. Deixa eu ver aqui. Ai, tem que mudar também. Não foi direto. Não foi direto. Aqui. Aqui e lá, né? Levando a bandeira do Brasil para representar o nosso país. E essa última aqui, que vocês vão ver. Querer. Peraí. Olha quem aqui. Tá aqui nessa foto. Agora, uma coisa que foi legal, né, Mário? Quando eu te mostrei essa foto aqui, que eu Eu falei, reparei. quem é essa mulher aí que, assim, dá para olhar na sua tela, né? Seu rosto agora tá 5 anos mais jovem, até mais, 10 Pois eu é. estaria. E Qualquer essa pessoa foto, que vê, dá para ver a diferença de agora ao vivo e essa foto. Quantos anos? 2019? Tem essa foto seis de anos atrás. 2019, foi 6 anos atrás. E agora vocês estão vendo como é que eu estou. E isso tem muito a ver com o que eu estou fazendo hoje também. Então, mas isso a gente não vai dar spoiler ainda, né, Mário? Então, assim, É, eu queria realmente só compartilhar com vocês essa mudança de mentalidade que aconteceu quando eu fui desafiada num processo que eu era, né? Eu nem era funcionária, para você ter uma ideia, eu era PJ. Porque na engenharia tem muito disso, né? Eles contratam PJ para diminuir tributação. Então eu era PJ, mas mesmo assim eu tive que ser desligada do projeto da usina hidrelétrica Belo Monte. Mas eu agradeço todos os dias por aquilo ter acontecido, porque foi uma virada de chave na minha vida. Eu resolver mudar de, né, paradigma, porque eu achava que eu ia ser o resto da vida engenheira, e eu nem era feliz sendo engenheira, eu não gosto de obra, eu nem sei como é que foi a minha jornada para virar engenheira. Eu agradeço tudo que aconteceu, porque eu sou o que eu sou hoje, porque eu fui engenheira em algum tempo na minha vida, né, durante 20 anos. Mas hoje eu já estou buscando algo diferente. Então tá, Mário, vou te passar a palavra aí agora e aí depois a gente retoma aí qualquer coisa. Obrigada. maravilha. Obrigado, Andréia. É realmente, quando a Andréia mostrou essa foto com o Thiago Negro dentro do curso do Tony Robbins, eu achei fantástico. O Tony Robbins eu acompanho há muitos anos, né? Todos os grandes players que eu conheço fizeram curso com ele. Realmente, o próprio Rodrigo Cardoso, eu andei no fogo com o Rodrigo Cardoso, Firewalker, e fala que o Tony Robbins é o mestre dos mestres nessa parte de desenvolvimento, de transformação, de empreendedorismo também. Então, que legal, André, que você teve a oportunidade de conhecer o Tony Robbins pessoalmente e, ao mesmo tempo, estava lá, o Thiago Negro, fazendo esse mesmo curso que você. Que bacana. Isso realmente foi uma experiência sensacional e obrigado por compartilhar conosco essa experiência. Esse livro que você falou realmente faz muito sucesso porque os princípios dele. E, pessoal, a gente não combinou nada desse livro, a gente está falando que realmente faz parte das nossas vidas. A gente não quer vender esse livro, mas se você quer evoluir, realmente é um dos livros que você tem que ter na sua prateleira. Pessoal, eu vou começar a explicar para vocês uma técnica da dinâmica. Vai rolar um PowerPoint agora. Eu vou explicar para vocês como você pode criar um produto, uma técnica que te ajuda a definir.
Se você é uma pessoa que, eu estou em dúvida em qual produto eu vou criar. Se eu vou focalizar na minha empresa de sapato, na minha empresa de tênis, se eu vou criar um produto a mais, se eu vou criar um produto na área de padaria, na área de açougue, ou eu não tenho noção nenhuma do que eu vou fazer no empreendedorismo. Essa dinâmica vai ajudar a te dar uma direção. Inicialmente, a minha sugestão se você, assim, se você já pensou em alguma coisa, Mário, eu estava na dúvida entre sapato e açougue. Então a gente vai usar essas duas informações. Vou pedir para vocês pegar um papel e uma caneta agora. Isso é para você. Isso é um conhecimento que vai te fazer muito bem no caminho do empreendedorismo. É muito importante. Pega um papel, uma caneta, faça uma anotação. Isso daqui é material de mentorias caras que você não está gastando nada, você está investindo o seu tempo para aprender esse conteúdo de ouro, que é muito bom para o seu caminho do empreendedorismo. Agora a gente vai dividir com notas 4 pilares para você desenvolver o seu produto. Então, por exemplo, nós vamos dar nota de 1 a 5, você vai anotar no seu papel, caneta, celular, aonde você faz as anotações. Dessa maneira, você vai conseguir definir o seu papel dentro do empreendedorismo e qual produto ou prestação de serviço ou transição de carreira. Mário, eu não quero empreender de maneira nenhuma. Quero fazer uma transição de carreira. Estou na dúvida se eu viro dentista ou se eu viro enfermeira. Também serve. Mas lembrando que o empreendedorismo dá mais liberdade. E no empreendedorismo tem algumas ferramentas que você pode até vender automaticamente sem precisar você ficar vendendo. Você cria alguns sistemas. Um exemplo prático disso é o próprio iFood. Você pode produzir comida japonesa, comida fitness, bolo, e anunciar dentro do iFood sem aparecer. A única coisa que você precisa, você monta os cardápios, divulga os cardápios. Para algumas pessoas que são tímidas, que não querem aparecer, tem muitas ferramentas que você pode empreender sem aparecer também. Então vamos lá, pessoal. Papel e caneta na mão. Então você vai definir de 1 a 5 o seu nível de satisfação daquele produto. Por exemplo, a Magna é uma aluna minha. Ela trabalhava na recepção. Ela trabalhava na recepção de uma empresa e ela não estava satisfeita com aquilo, porque financeiramente não era algo que atendia às necessidades dela, da família dela. Então, financeiramente ela não estava satisfeita e nem com o trabalho em si. Dificilmente vai existir um trabalho mar de rosa, qualquer profissão, e às vezes 80, 60% do tempo as pessoas adultas que nós somos, eles fazem eles fazem o que não gostam 60, 70% do tempo para fazer o que gostam. Mas para te ajudar a definir um produto, como a Magna que eu acabei de citar, ela trabalhava numa recepção e não estava satisfeita nem com o trabalho nem financeiramente. Aí nós fizemos uma sessão de mentoria junto com esse exercício e ela descobriu que a realização profissional dela, o propósito de vida dela, seria, pelo menos nos próximos 5 anos, trabalhar fazendo sobrancelha. As mulheres fazem, não sei se hoje chama definitiva, tem uma sobrancelha que as mulheres pagam entre 400 e 500 reais por mês, algumas 600, algumas 800, que dura 6 meses ou um ano. Os termos técnicos eu não sei, mas vocês mulheres vão saber. Então ela resolveu, através desse exercício que nós vamos fazer agora, ela se identificou e fazendo sobrancelha, ela ia se sentir mais completa profissionalmente e mais realizada financeiramente. Hoje, uma sobrancelha dessa que custa 400, 500 reais, se ela faz 4 por dia, são 1.600. Se ela dá um desconto, 1.300 por dia. 1.300 reais por dia, com 20 dias trabalhados, a gente está falando de 20 mil reais mensais. Você pode dobrar para 40 mil e você tem um outro passo. Claro que isso dá muito trabalho, dá muito esforço, mas imagina você ganhar um salário de 2, 3, 4 mil e passar a ganhar 15 mil, 20 mil, 18 mil.
é o caminho que o empreendedorismo fornece para você. Então, a primeira satisfação que nós vamos fazer, para você entender do seu produto, você vai definir o produto ou profissão, cabeleireiro, funileiro, pet shop, gestor de tráfego de internet, criar um curso de como ensinar a dormir, como fazer bolo, vender produtos de beleza, você vai escolher dois produtos de bate-pronto, que vem na sua cabeça. Você se visualiza fazendo. Desses dois produtos, você vai escolher um produto ou uma prestação de serviço. Bom, eu, Mário, escolhi ser mentor. Você pode ter escolhido trabalhar com desenvolvimento, fazer bolo, pão. Nesse momento, você só precisa pôr no papel e caneta aí, assim como a Magna fez. Então, se esse produto ou prestação de serviço ou profissão que você está visualizando, você está verificando que você consegue fazer isso nos próximos 5 anos, isso vai te deixar satisfeito, vai deixar você feliz, então seria nota 5 para essa dinâmica. Se não vai te dar satisfação, nota um ou 2, dependendo do grau de satisfação. Então você vai colocar cada profissão ou prestação de serviço de 1 a 5, igual a Magna fez. Vamos para o próximo. A outra análise do produto é a análise do produto, se é um produto que faz bem para a sociedade ou se faz mal para a sociedade. Por exemplo, quem vende cigarro, cigarro é um produto que não faz nada bem. Então, se você hoje pensa em vender cigarros, não faz nada bem para a sociedade. Você colocaria nota 1. Isso é um exemplo, tá? Ah, quero trabalhar com bebidas. Bebidas pode não fazer tão bem para a sociedade, mas se a pessoa beber com moderação, agora cigarro, jogo de azar, faz nada bem. Jogo de azar, esses joguinhos que está na moda, iludindo as pessoas, para um ganhar, alguém tem que perder. Tem aquela frase que a banca nunca perde. Então, jogos de azar fazem muito mal. Então, se o seu produto não é jogo de azar, não é cigarro, pode ficar tranquilo. Aí você vai dar o número de grau para ele se é um produto que faz bem. Então, se é um produto que faz bem, 3, 4, 5. Ah, Mário, eu quero vender marmita no iFood. Pô, é um produto que faz muito bem. Vai ajudar as pessoas a se alimentarem. Ah, Mário, eu quero fazer funilaria de carro. Ah, Mário, eu quero vender bolo pela internet. São tudo produtos que faz bem para a sociedade. E qual que é o seu propósito de vida? O nosso propósito de vida, como ser humano, é impactar as pessoas ao nosso redor, com a nossa mensagem ou com a nossa prestação de serviço. E evoluir, sendo cada vez mais íntegro e melhor. Então, esse é o nosso propósito de vida que nós vamos atrelar na nossa profissão. Então, por exemplo, escreve aí se você acredita que o seu produto não faça mal para a sociedade. Como eu disse, se não é nenhum daqueles produtos de jogos de azar, cigarro, ele não faz mal. Mas, claro, tem outros produtos que fazem mal e é você que vai definir. Então, projeto 1, você põe aí o que você escolheu, a profissão que você escolheu, e vai dar uma nota de 1 a 5 para ele. Isso. Então, se é um produto que faz bem para a sociedade, nota 5. Se é um produto que faz mais ou menos bem, 3 ou 4. Bora para o próximo. Análise de tempo, a flexibilidade. Então, por exemplo, esse produto ou prestação de serviço que você pensa em fazer nos próximos 18 meses, 24 meses, até dar certo, Mário, vai demorar 2 anos para dar certo? Não. Vai depender da sua velocidade. 30 dias, 40 dias para implementar esse projeto. Mas você vai ter que se visualizar nessa profissão por 2, 3 anos. É um projeto de vida. Esse projeto, se você for vender comida no iFood, for vender produtos de beleza, for fazer funilaria de carro ou qualquer uma das outras 20 profissões do Brasil, esse projeto, você vê você se dedicando agora no começo e depois tendo flexibilidade de tempo para sua família,
Pô, Mário, eu demorei 3 meses para fazer acontecer, demorei 6 meses, demorei 40 dias. Mas depois que eu fiz acontecer, depois que esse meu projeto de empreendedorismo está tendo cliente suficiente, está me sobrando dinheiro, você vai ter tempo para a família? Se você se visualiza trabalhando com esse projeto, tendo tempo para a família, 5 meses, 8 meses, para dar virada na sua vida, então é nota 5. Ah, não, Mário, essa profissão que eu escolhi é trabalhar numa padaria, abrir uma padaria. Eu sei que para mim ter dinheiro com uma margem de lucro é pouco. Padaria ou posto de gasolina, eu sei que eu vou ter que trabalhar muito. Os primeiros 6 meses, não vou ter tempo com a família. Você acha que você não vai ter tempo com a família? Nota 2, nota 3. Se você acha que pode ter um tempo com a família, nota 4. Se você entende que, como empreendedor, com uma mentalidade fortalecida, depois de você estabelecer sua empresa, seu empreendedorismo, é que 6 meses você vai conseguir ter uma escala onde não. Só vou trabalhar das 10 às 4, algumas vezes por semana, vou delegar, as outras semanas vou trabalhar até às 6, 7, depois que o seu negócio já tiver estabelecido. Então, análise de tempo. Se tiver flexibilidade de tempo, nota 5. Se não tiver flexibilidade de tempo, nota 3. Bora para o próximo. Satisfação e alegria. Isso é a paixão. Pô, Mário, eu me vejo hoje vendendo produto de beleza, ou eu me vejo hoje fazendo comida no iFood, deixando as pessoas felizes. Eu me vejo abrindo uma loja de pet shop, isso me deixa muito feliz. Então, nota 5. Ah, Mário, eu me vejo feliz, mas não tanto, mas satisfeito como vida de adulto. Adulto, eu sei que tem desafios do empreendedorismo, mas com a sua ajuda a gente vai construir junto. Nota 3, 4. Você vai escolher uma nota para esse seu projeto. Parabéns. Anota aí essa nota. Bora para o próximo. Análise financeira. Você se vê com essa profissão que você colocou no papel? Cabeleireiro, barbeiro, açougueiro, abrir uma loja de espetinho ou um carrinho de espetinho. Eu tenho um amigo, Murilo, que ele fatura com espetinho. Ele colocou um carrinho de espetinho, uma concessionária de carro, a hora que a concessionária fecha, tem uma esquina boa, ele fatura por mês 18 mil reais. Um carrinho de espetinho. Em 5 horas de trabalho. Trabalha das 6 da tarde às 11 da noite. Você imagina que essa profissão que você escolheu, ou esse projeto de empreendedorismo que você está pensando, pode ser Mercado Livre, iFood, Google, você imagina que você tem liberdade de escala? Por exemplo, vou dar um exemplo de escala. Tem o Ricardo. O Ricardo, ele tinha uma escola que ensinava curso de informática. Nessa escola que ele ensinava curso de informática, ele estava pagando as contas, estava tendo uma vida razoável. Aí veio a pandemia e ele quebrou. Quebrou. Não podia dar curso, tinha que estar com a empresa fechada. Quebrou. Não tinha de onde tirar dinheiro. Aí o que, que ele fez? Ele abriu um iFood dentro da escola dele. Já estava pagando aluguel mesmo, mas ele falou que se não tivesse a escola que ele tinha, a cozinha da escola, ele faria na cozinha da casa dele que daria o mesmo efeito. Ele começou a vender no iFood, a vender hot dog pelo iFood. Ele foi lá, fez uma arte de cardápio, começou a vender iFood. O cara era dono, empresário de uma escola de informática, veio a pandemia, quebrou, e ele pensou no empreendedorismo. Vamos fazer alguma coisa para vender no iFood. Hot dog, prático. Os ingredientes são práticos. Fez umas promoção para chamar cliente, se dedicou, pegou o resto da reserva que tinha lá, abriu o hot dog dele. Pelo iFood, sem aparecer. E começou a ter dinheiro. Começou a escalar dinheiro. Chegou um ponto que ele começou a respirar. Pô, nossa, tô ganhando aí 15, 20 mil por mês, vendendo muito hot dog, trabalhando bastante. 2 da tarde às 9 da noite, mas feliz. Ele falou, como que eu posso escalar mais? Ele tinha dois caminhos para escalar. Ele podia montar mais um iFood na cozinha da casa dele,
para uma outra região e ir escalando. Mas ele pensou em escalar de uma maneira mais rápida, ele pensou em escalar no digital. Ele dava aula na empresa dele de informática, e aí tinha uma pessoa que ele conhecia que fazia artes no computador. Então ele pensou, vou criar na internet um curso de Canva, ensinar as pessoas a fazer Canva, fazer um curso baratinho, 40, R$ 60 por mês, de 2 meses só. E vou fazer o mesmo curso, mais curto, prático, a pessoa paga só R$ 40 uma vez só, R$ 50, e vai aprender a fazer Canva para o empreendedorismo, para qualquer arte que ela quiser, padaria, açougue, e para as pessoas normais também que quiserem fazer desenho. Ele estourou. Por quê? Na empresa de informática que ele tinha que pagar aluguel, tinha que pagar funcionário, e veio a pandemia, ele não podia nem vender mais o curso dele, nem contratar os vendedores que ele contratava para vender o curso dele. Na internet é muito escalável. Então, você cria um curso uma vez, depois você vai aprimorando, mas aquele curso você pode vender para 100, 200, 300 pessoas. Foi o que ele fez. Então, os dois produtos que ele escolheu, iFood era escalável, sim, nota 4, 3 de escalabilidade. Agora, o curso na internet é nota 5. Por quê? Ele não precisava comprar matéria-prima. Matéria-prima é o curso que ele fez, ele colocou lá, no Hotmart, no Purify, e começou a vender. Ele fatura oficialmente mais de R$ 400 mil por mês. Então, se você quer atuar no digital, é muito escalável. Se você quer empreender de forma física, vender hot dog, vender iFood, vender produtos de beleza, é bem escalável. Nota 4, 5. Isso é você que vai colocar aí, da maneira que você se sinta bem e você se visualize. Nosso objetivo aqui essa noite e amanhã, nesses dias, é te dar ferramentas. Ferramentas que você possa empreender de maneira prática, mas que você realmente possa executar e sair do papel. Então, assim como o Ricardo, ele conseguiu, a Magno conseguiu, você também pode. Você vai colocar o número que você acredita que é escalável, o produto que você está pensando, 5 ou 4. Vamos para o próximo. Nós vamos falar do protocolo gerador de riqueza, para você entender como você pode materializar isso. Como que a gente vai concluir essa primeira etapa? Você fez a etapa da satisfação da profissão que você escolheu, do empreendedorismo que você escolheu. Vamos supor que você deu nota 5 para satisfação, nota 3 para flexibilidade do tempo, nota 4 para a escala financeira. Então, o primeiro produto que você escolheu tem 5 mais 4 mais 3. A gente está falando 4 com 3, 7 com 5, 12. 12 pontos. Aí você vai fazer essa mesma dinâmica com o segundo produto ou prestação de serviço que você escolheu. Ah, o primeiro deu 12 pontos, o segundo deu 15 pontos. Pô, tudo que indica que na sua habilidade, o produto que deu 15 pontos e o que deu 12 pontos, o de 15 pontos tem mais chances de você se dedicar e se conectar. Ah, Mário, o produto um eu escolhi vender curso na internet, o produto 2 eu escolhi fazer sobrancelha ou cabeleireiro. Produto um 12 pontos, o produto 2 da sobrancelha, 15 pontos. Tá bem parecido, os dois eu me vejo fazendo, então vamos seguir o de 15 pontos. Mário, tá os dois parecidos, mas o meu coração toca, não, eu me vejo aqui, ó, seguindo com você aqui, fazendo um projeto de empreendedorismo, eu me vejo vendendo espetinho, eu vou ficar feliz em ganhar meus 15, R$ 20 mil por mês. Ah, Mário, eu me vejo mais que tudo, me dá a satisfação ensinar as pessoas como fazer unha, ensinar as pessoas como fazer bolo. Então, é o que faz o seu coração pulsar.
Se a diferença técnica é pouca, é o que faz o seu coração pulsar. Se você está na dúvida de qual canal seguir de empreendimento, então é com pontuação. Amanhã a gente vai continuar essa parte também para te dar um segundo passo dessa ferramenta. Mas a primeira ferramenta é fundamental você deixar anotado esse produto hoje e fazer como dever de casa o seu segundo produto, essa mesma anotação. E aí nisso a gente vai começar o protocolo gerador de riqueza. Vamos para o próximo. Transformação espetacular em 7 dias. Em 7 dias, você pode mudar a sua mentalidade ou criar um projeto que vai mudar a sua vida, como a Magna, como o Murilo, como o Ricardo. Para isso, a técnica da paixão profissional, que foi a técnica que nós aplicamos, ela vai te dar um norte. Mas a regra de ouro dos milionários, uma pessoa com mentalidade padrão, ela questiona: ah, eu estou na dúvida se eu vou comprar uma casa ou vou comprar um carro. Qual dos dois que eu vou comprar? Casa ou carro? Isso é uma pessoa com mentalidade normal. A pessoa com a mentalidade milionária, ela pensa assim: vou comprar os dois. Como eu faço para comprar os dois? Casa de campo e a casa de praia. A casa e o carro. Isso tem uma força tremenda que libera na sua mente condições para o seu cérebro trabalhar ao seu favor, em vez de trabalhar no modo escassez. Ou eu tenho que escolher o carro ou a casa de campo ou a casa de praia. Essa simples frase que você tem que praticar, tudo que você for fazer agora, como eu faço para comprar os dois? Libera o seu cérebro para treinar você a usar todas as suas energias, todo o seu conhecimento que você tem até hoje para criar soluções na sua mente. Pra, em vez de pensar como uma pessoa normal, com a mente de escassez, pensar como uma pessoa que expande. Assim como o Ricardo. Ele primeiro pensou, como eu vou fazer para fazer dinheiro? Veio hot dog. Como eu vou fazer para escalar mais? Apareceu duas opções na vida dele. Continuar escalando o hot dog ou escalar o curso digital. Então você precisa expandir sua mente e usar essa técnica que é fundamental. Todos os empreendedores de sucesso e milionários usam. Enquanto estudar os próximos módulos, você precisa ter data. Data. Ah, Mário, eu posso começar esse projeto de empreendedorismo domingo. Domingo eu vou estar de folga, então eu vou começar meu projeto de empreendedorismo. Vou fazer minha mentoria com você, fazer o projeto, vou sentar e vou refazer as datas de quando eu vou começar a fazer meu projeto no iFood, quando eu vou começar a vender produto de beleza. Então, tudo você precisa ter data, colocar no papel, o dia que você vai começar, de fato, a executar. Mário, eu consigo hoje à noite, antes de dormir, 20 minutinhos. Isso ajuda a você desenvolver mais. Vamos para o próximo.
Vamos para o próximo slide. Isso aí, dinheiro faz bem. Deu uma pequena travada aqui na minha tela, mas vamos que vamos. Agora atualizou. Com o dinheiro, nós podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o dinheiro faz parte da nossa mentalidade. Quando nós temos uma mentalidade empreendedora, as coisas se tornam mais positivas e realistas, mas com resultados. Então, quanto mais de dinheiro você tiver, mais recurso você tiver, mais você vai poder ajudar sua mãe, seu pai, quem mais você ama, sua namorada, seu filho, e a pessoa mais importante que é você. Para que você estando bem, sem empreendendo, tendo recursos financeiros, você pode ajudar mais as pessoas à sua mão. A sua transformação vai depender do seu foco e com isso você vai poder realizar todas as transformações na vida das pessoas que você ama. Entender que o dinheiro é para fazer o bem, para o bem das pessoas, isso ajuda o seu subconsciente a superar as crenças que você precisa, a mudar os paradigmas e os hábitos. As crenças superadoras. Então, existem as crenças limitantes que você precisa dominar. Então, dessa forma, você dominando essas crenças superadoras, você vence as crenças limitadoras. Quanto mais praticarmos hábitos novos e melhores, teremos mais abundância e melhor utilização dos nossos recursos para gerarmos mais riquezas. Bora para o próximo. Quanto mais recursos tiver, mais você poderá ajudar as pessoas. Os recursos que temos, eles podem ser utilizados, mas você precisa entender que hoje o Brasil, hoje o planeta Terra, tem trilhões de dólares em recursos. Mário, por que você está falando dólar em vez de real? Para você entender a potência. Então, 1 trilhão de dólar hoje seria 5 trilhões de reais. É muito dinheiro. Tem muito mais que isso. Então, você precisa entender que o Brasil tem muitos trilhões de dólares em ouro, em prata, em minério. Então, tem recursos para muitas gerações ainda. Você entendendo esse princípio de recursos, você vai entender, tem muito mais para você. Tem bilhões de reais, trilhões de reais, bilhões de dólares no Brasil hoje, que fica em cima da mesa. Só precisa ser direcionado através do empreendedorismo que as pessoas vão evoluir e fazer uma distribuição melhor através do trabalho e do empreendedorismo. É, foi utilizado hoje, por exemplo, as usinas hidrelétricas de energia. Cada vez mais elas vão sendo evoluídas. Aí chegaram no princípio que é energia solar, é mais sustentável e é mais barato. O homem, ele é capaz de potencializar os recursos que tem, mesmo tendo muitos recursos. O homem hoje já está construindo planos para hotéis espaciais. O Elon Musk, por exemplo, ele alguns anos atrás, o foguete dele estava explodindo no caminho. Agora ele já conseguiu fazer que o foguete vá e volte para o mesmo ponto programado. Isso é fantástico se você entender o raciocínio que é assim. Hoje no Brasil tem muitos recursos. Se você pega um avião de São Paulo para o Rio, de São Paulo para o Nordeste, de São Paulo para o Sul, você vê milhares de terras disponíveis. Se você faz uma viagem de ônibus de São Paulo para alguma cidade do interior, você vê milhares de terras. Então existe sim hoje muitos recursos que estão à sua disposição. E lembra que falam que o que te separa são a média das 6 pessoas próximas de você? Dessas 6 pessoas, se você andar com 6 milionários, você vai se tornar o próximo milionário. Se você andar com 6 multibilionários, você vai se tornar o próximo multibilionário. Se você andar com 6 empreendedores, você vai ser o próximo empreendedor. Então, tudo começa na sua mente.
e você entender que os recursos são infinitos, isso ajuda você a entender o caminho. Então, nosso planeta, nosso país, nossa cidade tem muitos recursos que ainda nem foram utilizados. Existe muito recurso que você pode criar e utilizar. Dica fundamental: escreve aí no seu caderno de anotação. Defina e escreva uma meta relacionada ao dinheiro. É muito importante. Quanto você quer fazer por mês? Quer fazer 15 mil por mês, 30 mil por mês, 80 mil por mês, 400 mil reais por mês igual o Ricardo? Pô, Mário, se eu não fizer 400 mil igual o Ricardo faz hoje atualmente, se eu fizer 200 mil, se eu fizer 90 mil por mês, livre de lucro, por mês, 90 mil reais, eu estou satisfeito. Mas você precisa colocar para você a sua meta aí. Qual que é o valor financeiro para você é satisfatório? Isso é muito importante. Indiferente da área que você vai seguir. Isso é um princípio fundamental. Então, escreva aí uma meta financeira para você. 30 mil por mês, 40 mil, 90 mil, escreve. Não se preocupe em como você vai chegar lá. Eu vou dar os caminhos de como. Nesse momento, só escreva essa meta. Qual que é o número importante para você? Uma coisa importante, escreva no chat. Participe do treinamento. Por quê? É provado cientificamente. Todas as pessoas que participam mais aprendem mais e põem em prática mais. É fundamental escreverem no chat. Bora para o próximo. Mais um slide. Os sentimentos que atraem a riqueza. Relação da riqueza e os seus sentimentos. Libere sentimentos de perdão e amor. Mário, por que você está falando de amor e perdão? Gente do céu, isso é fundamental e vocês vão entender. Eu fiz mentorias de 50 mil reais, de 10 mil reais, de 20 mil reais. E eu, quando fui assistir os cursos do Tony Robbins, ele falava sobre perdão e amor. Eu falei, peraí, eu estou fazendo esse curso específico de dinheiro e ele está falando de perdão e amor? Como assim? Existe uma lei irrevogavelmente no céu e na terra. Quanto mais você tiver fortalecido fisicamente e espiritualmente, você se torna uma pessoa maior. Quanto maior você for, maior em perdoar, maior em amar, maior em resolver problemas. Todos os grandes empresários, eles são muito bons em resolver problemas. Ou, mesmo que eles não sejam bons em resolver problemas, eles são bons em achar as soluções dos problemas, achar quem resolve os problemas. Então, ser um resolvedor de problemas é sinal de fortaleza, de crescimento. Tem a mente medíocre que, não, eu vou evitar problema. Isso é o seu cérebro trabalhando para você ficar na zona de conforto. Mas todos os grandes empresários, empreendedores são solucionadores de problemas ou são pessoas que sabem achar as pessoas para os problemas. Então, quando nós falamos de perdoar, de amar, claro que se perdoar uma situação, claro que depende de cada situação, você não precisa conviver com aquela pessoa. Mas quanto mais você liberar o coração, o perdão dentro do seu coração, mais vai te deixar uma pessoa forte, determinada, pronta para receber mais do universo. Então isso é uma das maiores leis de empreendedorismo sobre mentalidade, sobre mindset, da lei da atração, da lei da vibração. Você tem que cada vez mais saber perdoar. Ah, tal pessoa falou isso de você. O que vai mudar isso na sua vida? Você tem que saber focar em solução. Quando eu fui entender isso, virou uma chave na minha cabeça. Então, perdoar não é porque você é bonzinho, é porque vai fazer você evoluir mais. Perdoar não é conviver, mas vai te ajudar a evoluir mais. Até aquele político, se você gasta tempo falando daquele político A ou B, você está perdendo o seu tempo falando mal dele. Você falar mal dele não vai resolver nada.
Indiferente de qual político você escolha, todos fazem alguma coisa de certo. Deus não permitiria que ele estivesse lá se ele não fizesse alguma coisa certa. Ah, Mário, não, mas ele está fazendo muito mal para o país, o outro faria melhor. Então, trabalhe com soluções, mas não gaste o seu tempo nem sua mentalidade falando mal. Foque em soluções para você evoluir. Aquele seu colega de trabalho que ganhou uma promoção que você acha que não é devida, por algum motivo ele vai fazer alguma coisa de boa, e se você não está no lugar dele, na promoção você tem que fazer algo mais, evoluir mais, mas você vai conseguir. Mas os sentimentos que atraem riqueza são de perdão, são de gratidão. Qualquer sentimento mesquinho, medíocre, te afasta um pouco mais. Então, para você receber mais, você tem que estar com esse sentimento melhor. Decida um caminho, escolha aprender com ele. Digital ou físico, ou os dois. Você precisa definir um caminho. Começamos hoje o processo. Vamos fluir o processo nos próximos dias. Mas você precisa entender que o sucesso é uma decisão. Você precisa decidir, fazer acontecer. Avalie o quanto você está disposto. Ah, Mário, estou disposto a investir do meu tempo 30 minutos por dia, 40 minutos por dia. Maravilha. Avalie, aprenda, decide, comece e reavalie. Altere se necessário, igual o Ricardo. Estou fazendo curso de informática, veio a pandemia, pulou para o Outdog, estava bom, estava satisfatório, mas ele queria mais, pulou para o digital. Então, esse é o caminho do empreendedor. Aprimorar, testar, fazer acontecer e melhorar até dar certo. Pessoal, vou dar 3 minutinhos para vocês escreverem no papel um resumo prático do que vocês entenderam até agora, porque é fundamental esse resumo. Quanto mais você escreve, quanto mais você pratica, mais você evolui, mais você aprende. 3 minutinhos, vamos lá.
Pessoal, passou os 3 minutinhos. Maravilha. Escreveram aí. Excelente. Então, um resumo prático de 2 minutos agora para vocês lembrarem o que aprenderam. Então, vocês aprenderam a técnica da dinâmica de 4 pilares, como definir um produto. A escalabilidade dele financeira, pilar um. A satisfação e alegria desse produto, pilar 2. A flexibilidade do tempo, pilar 3. Se o produto faz bem ou não para a sociedade, 4 pilares. Com esses 4 pilares, você define a qualidade de produto ou prestação de serviço que você vai trilhar como empreendedor. Agora, bora para o próximo slide, pessoal. Pessoal, eu amo essa frase do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. O empreendedor, ele está ciente que ele vai vencer os desafios. Ele, como um adulto, ele sabe que ele vai ter desafios, mas ele vai sobrepujar esses desafios para ter uma vida melhor. Então, tudo começa na sua mente. Todo o plano espiritual, tudo que foi criado primeiro espiritualmente. Então, tudo foi criado na mentalidade. Então, se você pode sonhar que você pode ser um empreendedor de sucesso, você pode ter a sua padaria, que você pode ter o seu açougue, você pode ter o seu salão de beleza, você pode ter a sua lojinha de manicure, se você pode sonhar, estar disposto a realizar, é fundamental que você dê os próximos passos. Você merece mais. Como eu já falei, tem muitos recursos, está à sua disposição. O dinheiro está na mesa, esperando você executar o empreendedorismo. Bora lá para o próximo slide. Se você está disposto a dar mais para o mundo com a sua mensagem, quanto mais pessoas você impactar, mais pessoas você ajudar, você vai ser mais bem recompensado, tanto financeiramente quanto espiritualmente. O objetivo do empreendedorismo é você criar um legado para os seus clientes, um legado para os seus alunos. Todo conhecimento ou prestação de serviço que você dá vai permitir que o seu aluno, que o seu cliente, ele siga esse legado. O Rodrigo Cardoso, por exemplo, que fez o curso presencial com o Tony Robbins, teve a autorização do Tony Robbins de fazer o Firewalker no Brasil. Ele falou que a meta dele era treinar, eu não lembro o número, se era 20 mil pessoas ou 30 mil pessoas, e que para isso ele tinha que transferir o legado dele de empreendedorismo na área de treinamento. Como que dessa maneira ele fez o legado dele do treinamento? Ele começou a chamar parceiros de negócio. Então, ele sabia que ele tinha uma habilidade, ele conseguia treinar 5, 6 mil pessoas por ano, 8 mil pessoas por ano, mas era o limite dele, com as condições que ele tinha, com a inteligência que ele tinha, com a habilidade que ele tinha desenvolvido. Se ele chamasse mais parceiros, discípulos ou parceiros de treinamento, ia se multiplicar. Se ele conseguia treinar 8 mil pessoas por ano, o João, que ele chamou como parceiro, conseguisse treinar 3 mil, o Ricardo mais 5 mil, o José mais 5 mil, ele chegaria nesses 20 mil de alunos treinados do legado dele, do objetivo de vida dele. Mário, mas o que que isso serve para o meu carrinho de espetinho, para o meu açougue, para a minha lojinha de vender produtos de beleza?
você vai precisar fazer parcerias para se desenvolver mais. Sozinho a gente não consegue. Com ajuda a gente vai mais para frente. Vou compartilhar com vocês algo fundamental. Bora para o próximo slide. Essa daqui é uma estrutura do gerador de riqueza. Você precisa colocar isso no papel para ter ciência disso. Isso aqui é uma estrutura financeira prática que você vai utilizar. Ah, vai ter alterações de acordo com a sua realidade, com a sua vida? Vai. Mas você tendo esse padrão. Por exemplo, tudo que você ganha hoje financeiramente, tecnicamente, você tem que separar 50% para sua segurança, alimentação, aluguel e transporte, saúde. 20% é seu lazer, é ir no cinema com a esposa, ir no shopping com os filhos. 10% é para o fundo de emergência, 10% para doação, 10% para Deus. Não vou falar aqui de igreja, não vou falar de denominação, mas todos os grandes empreendedores, eles doam. Eu pessoalmente acredito que o dízimo é fundamental, cada um tem a sua igreja, mas eu sei que é a maior bênção, que Deus é o ser mais inteligente. Deus é mais inteligente do que eu, você e 1 bilhão de pessoas juntos. Então, tudo que você dá de coração para Deus, ele te retorna. Então, essa é uma estrutura. Ah, Mário, eu não quero doar 10% para a igreja. Fica a seu critério. Mas 10% de doações e 10% de fundo de emergência ou poupança é fundamental. Todas as pessoas que evoluem financeiramente, elas têm esse padrão. Ah, Maria, agora eu estou ganhando muito pouco, eu não consigo guardar 10%. Ah, você consegue guardar R$ 10 por mês. Ah, Mário, você não sabe, a minha vida tá de um jeito, você consegue guardar R$ 5 por mês. É o hábito de separar, de valorizar o seu dinheiro, de mostrar para o dinheiro quem domina quem. Então, sim, se você quer evoluir, você precisa guardar pelo menos R$ 5 por mês. Aí daqui 3 meses, R$ 5 para você. Talvez para o João que está agora na live, R$ 5 por mês. Talvez para o Ricardo que está agora na live, não é cinco, os R$ 5 dele é R$ 50 mil, é R$ 5 mil. Cada um sabe os seus R$ 5. Mas se o seu for literalmente R$ 5, se você puder guardar por mês, guarde. Carlos Wizard, bilionário, ele bate nessa tecla. O importante é o hábito de poupar. Você só pode guardar R$ 5 por mês, guarde os R$ 5. R$ 5 vai virar 10, 15, 20. O universo vai entender que você sabe guardar e multiplicar dinheiro. Então é fundamental. Essa estrutura eu vou disponibilizar para os alunos que estiverem na live amanhã e nos próximos dias. Se quiser tirar uma foto, fazer uma anotação, atividade agora você tem exatamente 2 minutos para fazer suas anotações e vamos para o próximo passo. 50 segundos, pessoal, para concluir as anotações, para irmos para os próximos passos. Apenas 30 segundos. Vamos lá. Para a turma que entrou agora, eu vou fazer um breve resumo, muito curto, muito rápido. Então, o caminho fundamental é o empreendedorismo. Mário, como que eu vou empreender? Você pode empreender abrindo uma loja, espetinho. Você pode empreender como o Murilo, ele pegou um carrinho de espetinho,
Começou a vender espetinho, hoje ele ganha 15, 20 mil reais por mês, trabalhando só das 6 da tarde às 11 da noite. Você pode empreender como a Célia, que começou a fazer salgadinhos. Ela fazia salgadinhos para entregar em cantinas de escola e buffet. Ela saiu do CLT, ela trabalhava como empregada doméstica, começou a fazer salgadinhos, empreender vendendo salgadinhos. O dinheiro dos salgadinhos começou a dar mais dinheiro que o CLT dela. Ela se tornou empreendedora 100%. Temos a história da Magna, que era recepcionista e virou designer de sobrancelha. Ganha 12, 15, 18 mil reais por mês. Então, o empreendedorismo é fundamental. Ah, Mário, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Comece com o que você tem. Quem é bom em desculpa não é bom em nada. Nós estamos aqui hoje, eu e toda a minha equipe, hoje, amanhã e nos próximos dias, para te ajudar a evoluir no caminho do empreendedorismo. Amanhã nós vamos ter bônus incríveis também para quem participar da live. Então, eu não vou desistir de você. Vou te ajudar no caminho do empreendedorismo. Você só precisa se dedicar, fazer as anotações e seguir as estratégias. Então, um resumo, igual essas 5 pessoas. A Magna com design de sobrancelha, a Célia com salgadinho, o Murilo com espeto, o Ricardo, que tinha uma empresa, quebrou na pandemia de informática, começou a vender hot dog, só ganhar dinheiro, e aí partiu para o segundo passo do empreendedorismo. Todas essas pessoas eram pessoas comuns. Elas conseguiram. Elas ganham mais de 15, 20, 30 mil por mês. Ricardo ganha mais de 200 mil reais por mês. Então você também pode ganhar 15, 20, 30 mil por mês através do empreendedorismo. É a chave, é a mudança de vida, dedicação, trabalho inteligente. Bora para o próximo slide. Múltiplas fontes de renda. Todas as pessoas que são muito bem-sucedidas, elas têm múltiplas fontes de renda. Mas talvez hoje não é o seu passo. Talvez esse passo de múltiplas fontes de renda você vai dar daqui 2 meses, daqui 4 meses. Hoje o seu passo fundamental é criar sua primeira fonte de renda com empreendedorismo. E daqui a pouco eu vou convidar a Andrea também para falar algo sensacional para nós, de algumas estratégias de empreendedorismo fundamental. Mas hoje o seu primeiro passo é você criar uma estratégia de empreendedorismo. O seu segundo passo é criar várias fontes de renda. Bora para o próximo passo. Bora para o próximo slide. Isso aí. Pensar grande. A grande técnica da mentalidade que vai ajudar você a manter tudo que você ganhar é a mentalidade. Pensar grande. Não se preocupa com o quê. Ah, nem como. Mário, como eu vou fazer? Como você vai fazer? Eu vou te explicar. Vou te dar todos os passos, como você vai fazer o empreendedorismo. Mas treinar o seu cérebro para pensar grande é fundamental. Seu cérebro tem que pensar grande. Você tem que deixar ele aberto para receber mais oportunidades. Assim como eu falei no exemplo de como eu vou fazer. Eu vou comprar uma casa ou um carro? Vou comprar uma casa de campo ou uma casa de praia? Tem que treinar o seu cérebro para comprar os dois. Mário, hoje eu, Maria, eu, João, não consigo nem pagar um aluguel direito. Você está falando em comprar casa de praia e casa de campo? Sim, estou falando. Que são técnicas que vai ajudar o seu cérebro a sair desse foco pequeno para ir para um foco de crescimento.
Se você usar toda a sua energia para pensar num aluguel que você tem que pagar de R$ 1.000, 900, 500, 2.000 por mês, toda a sua energia vai ser focada naquilo. Você tem que pensar grande. A sua energia ganhar 8, 10, 12, 15 mil reais por mês. Porque você fazendo acontecer 12, 15, 20 mil reais por mês, os 2.000 de aluguel não vai ser nem problema para você. Então, essa é a grande sacada do pensar grande, do fazer acontecer. Então, você tem que imaginar, sim, você na sua casa nova, própria, você com seu carro novo, você indo para a praia. É isso que você tem que nutrir seu pensamento. Todas essas novelas, essas histórias, essas reportagens sensacionalistas estão consumindo a sua mentalidade. Estão transformando mais em escassez a sua mentalidade. Então, sim, como diz esse capítulo, pensar grande é fundamental. Então, sim, mais que você tenha problemas hoje, você vai esquecê-los totalmente, mas você vai focar a sua energia em soluções grandes. Como ganhar 8, 15, 20, 30, 40 mil por mês. Você precisa escolher um valor. Coloca esse valor na sua carteira. Se quiser, não precisa falar para ninguém. Se quiser deixar na sua geladeira, deixa. Mas deixa um local de acesso. Esse valor é a sua meta de vida de empreendedorismo. 20 mil por mês, 15 mil por mês. Você precisa deixar esse valor claro para sua mente. Toda energia que você tem, tempo você tem. Ah, Mário, eu trabalho muito. Tá bom. Eu conheço uma senhora que ela trabalha de segunda a sexta numa casa de faxina. De sábado e domingo, ela trabalhava em outra casa de faxina. Agora ela está saindo de uma delas porque ela está abrindo o empreendedorismo dela de vender bolo em pote. Então, se essa senhora que trabalhava em dois empregos diferentes, segunda a sexta num, sábado e domingo no outro, arrumou tempo para criar empreendedorismo de bolo em pote, então não vem falar que você não tem tempo. Você tem tempo. Você precisa só organizar a sua vida. Então, você tem que pensar grande. Usar a sua mentalidade para pensar grande. Bora lá, pessoal. Próximo slide. Isso aí. Evoluindo a mentalidade e as suas ações para receber mais da vida, do universo. Isso é o que nós acabamos de falar, focando na mentalidade de, em vez de comprar uma casa ou um carro, vou comprar os dois. É muito importante. Você precisa treinar a sua mente para isso. Então, duas frases fundamentais que você tem que pensar: criar solução e pensar grande. Bora para o próximo slide. Pessoal, nós fizemos a dinâmica diamante, né, de como definir um produto. Como já foi mencionado, amanhã nós vamos abordar ela novamente. Para quem não entrou no horário, que teve trabalho ou alguma coisa, nós vamos fazer uma revisão dela para a Hebe amanhã. Mas você pode definir até 3 projetos iniciais que você tem na dúvida. Projeto 1, vou vender espetinho, vou vender bolo em pote, vou vender marmita fitness. Você pode ter até esses 3 projetos inicialmente, mas você vai precisar definir um projeto para focalizar e fazer acontecer. O que você foca, expande. Então é extremamente fundamental você seguir um projeto até fazer acontecer. Se você está na dúvida entre 2, 3 projetos, amanhã na continuidade dessa parte, nós vamos explicar como definir novamente um desses 2 projetos. Bora para o próximo slide. Essa daqui é o resumo das profissões, das 5 técnicas. Bora para o próximo slide. Eu amo essa frase. Feito é melhor que perfeito. Ah, Mário, eu não tenho condição financeira. Ah, Mário, eu não tenho essa habilidade. Todo empreendedor, ele
desenvolve habilidade, ele se torna uma pessoa maior, ele pratica. Assim como o Ricardo nunca tinha vendido hot dog na vida, na hora do aperto, ele começou a fazer hot dog, começou a vender no iFood e fez acontecer. Ele não era o melhor mestre de fazer hot dog, não era o melhor cozinheiro, ele nunca tinha sido cozinheiro, mas ele fez acontecer. Ele foi lá, fez os slices de hot dog, fez viu que tinha de informação na internet, e ele fez acontecer com o empreendedorismo. Então, nós citamos aqui a história de várias pessoas, da Magna, da Célia do Salgadinho, do Murilo do Espetinho, que hoje ganha 15, 20 mil reais por mês, e do Ricardo, que criou três empreendedorismos diferentes. Então, feito é melhor que perfeito. Comece da onde está. Se você não consegue correr, comece a andar em caminho do empreendedorismo. Mário, eu não consigo andar, eu vou engatinhar. Comece engateando. Feito é melhor do que perfeito. Bora para o próximo slide. Daqui a uns minutinhos vou convidar a Andrea para compartilhar sobre o empreendedorismo. Então, pessoal, essa é uma imagem de uma casa. É a casa dos sonhos. Todos os grandes big players, eles ensinam sobre o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos é a imagem que você vai visualizar de uma maneira clara o que você quer. Lembrando que eu falei, precisa de data. Hoje, qual que é o seu maior sonho? Seu maior sonho é uma casa? Seu maior sonho é sair do aluguel? Seu maior sonho é um carro? É uma casa de praia? Seu maior sonho é comprar um helicóptero? Então você vai focar no seu maior sonho, mas deixando a sua mente aberta que você pode comprar duas, três coisas ao mesmo tempo. Mas para isso, o mais importante hoje é você definir o seu grande X. Ah, Mário, eu estou na dúvida se o meu maior sonho é ajudar minha mãe, se o meu maior sonho é ajudar meu filho, se o meu maior sonho é ter dinheiro para fazer isso. Então vamos lá. Se você vira empreendedor, se você consegue gerar 15, 20 mil por mês, você vai ajudar todos os seus outros sonhos. Se é construir uma casa, se é comprar um carro novo, um carro de 200 mil reais, um carro de 300 mil reais, tudo é possível, mas você precisa saber qual que é o seu maior sonho. Então, eu vou deixar aqui definido para você 30 segundos para você escrever qual que é o seu maior objetivo. Se é uma casa, se é um carro, se é uma empresa, se é qual empresa. 30 segundos, contando no relógio, pessoal. Vamos lá. Pronto, pessoal. Foi lá os 30 segundos. Então, importante, ter data para começar, executar. Usar o seu tempo nesses dias que nós vamos ter as lives aqui para te dar todas as ferramentas que você precisa, mas você precisa ter uma data de executar. Não pode passar essa data de 7 dias. Ah, Mário, sábado eu vou ter meia hora de folga. Então, vamos colocar no papel a meta do sábado. Agora, o grande X, qual que é o seu grande X? Qual que é a sua grande questão? Você precisa ter muito claro. Mário, minha grande questão é ter 15 mil reais por mês para me realizar tudo isso. Isso é uma coisa pessoal sua do grande sonho, mas através do empreendedorismo eu vou dar as ferramentas para você executar o seu grande sonho. Bora para o próximo slide. Aqui é um exemplo fundamental de ganhos financeiros. Por exemplo, se você tem um produto, uma prestação de serviço, um combo de hot dog, um combo de manicure, que você venda por R$ 29, você tem
que seja R$ 20 de lucro, em média, você faz 5 vendas por dia. 5 vendas de R$ 20 dá R$ 100 por dia. R$ 100 por dia dá R$ 3.000 por mês. Agora, se você tem um produto que você tenha um lucro de R$ 100 por dia, isso é muito importante. O produto que você tenha um lucro de R$ 100 por dia naquele produto. Você venda 5 produtos de R$ 100, seu lucro por dia é R$ 500. R$ 500 vezes 30 dias de trabalho dá R$ 15.000 por mês. Mário, como eu faço R$ 15.000 por mês? Você precisa de 5 produtos por dia de R$ 100. Mário, eu não quero aparecer. Pode ser no iFood, pode ser no Mercado Livre. Você pode vender algum produto. Você pode fazer dropshipping. Tem muitas ferramentas. O como, eu já disse, te ajudar. Amanhã, hoje, nos próximos dias. Essa é a estrutura do empreendedor. Bora para o próximo slide. Próximo. Pessoal, fazer um resumo aqui. Como eu já falei a todos, né, comecei a trabalhar desde os 12 anos com empreendedorismo. Trabalhei em grandes empresas e vi que o meu propósito é ajudar as pessoas a empreender.